Olá pessoal, boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao primeiro minicurso de extensão Interagindo com a Matemática. Hoje vamos ver juros simples e reforçar porcentagem. Sou o professor Osdir de Oliveira, graduando pela UFP Polo de União. Vamos iniciar nossa aula de hoje com um exemplo. Ir ao Rei do Baião. Carla deseja viajar a Exu para conhecer a terra do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ela recebeu de uma agência de viagens 3 pacotes com diferentes condições de pagamento. Veja as propostas apresentadas pela agência. Então, a agência apresentou a Carla 3 propostas. A primeira é no valor à vista de R$ 1.500. A segunda, R$ 500 de entrada e mais 4 parcelas de R$ 310. E a terceira, R$ 300 de entrada e mais 6 parcelas de R$ 272. Então, Carla pretende pagar a prazo e escolher a proposta que lhe ofereça a menor taxa de juros. Ela acredita que a proposta com a menor taxa de juros é suficiente para garantir uma maior economia. E você, qual proposta você escolheria para fazer a maior economia possível? E se você quisesse pagar a prazo, qual seria a melhor proposta? É importante, quando formos, tomar algum tipo de decisão nesse sentido, é importante que a gente tenha alguns conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios sobre taxa, juros e capital. Então, buscando a solução. Carla quer pagar a prazo. Neste sentido, ela deve optar pela proposta 2 ou pela proposta de número 3. Ela deseja descobrir a taxa de juros que está inserida em cada proposta para poder escolher de forma mais consciente o melhor pacote. Então, Carla está sendo cautelosa. Ela já fez a decisão dela. Ela vai querer contratar o pacote a prazo. Mas, antes dela acertar o acordo, antes dela assinar a proposta, o que ela vai fazer? Analisar qual das propostas tem a menor taxa de juros. Ok? O que é taxa de juros? Chamamos de taxa ou taxa de juros a porcentagem paga por um empréstimo ou por uma compra a prazo, no caso um financiamento. Investigando a proposta 2. Vamos analisar a proposta 2. Veja o quadro com a síntese das informações da proposta de número 2. Na proposta de número 2, o valor da entrada é de R$ 500. O saldo para financiar R$ 1.000. A quantidade de parcelas vezes o valor da parcela, nós vamos ter 4 vezes de R$ 310. O valor financiado mais juros, nós vamos ter R$ 1.240. O valor total da proposta 2 é de R$ 1.740. Investigando a proposta 3. Observe agora o quadro com a síntese das informações da proposta 3. Diante desse quadro, se você analisar, nós temos aqui o valor da entrada de R$ 300, o saldo para financiar R$ 1.200, quantidade de parcelas vezes o valor de cada parcela, 6 de R$ 272. O valor financiado mais juros, R$ 1.632. O valor total é de R$ 1.932. Qual o valor de juros desta proposta? Vamos analisar para a gente descobrir. Se levarmos em consideração o valor final de cada pacote de viagem pago a prazo, a proposta 2 é a mais econômica, que é a proposta de número 3. A proposta 2 é a mais econômica porque ela oferece a menor taxa de juros. Você concorda? Será? Vamos analisando aqui. Conceitualização. Vamos conceituar.
Juro é a remuneração paga ou recebida por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante certo tempo a uma certa taxa percentual. Já o capital é o valor financiado na realização de uma compra ou de um empréstimo. Retomando a proposta, retomando a decisão de Carla, qual das duas propostas, 2 ou 3, oferece a Carla a menor taxa de juros? Para responder a esta questão, vamos tentar descobrir a taxa de juros de cada uma das propostas, ok? Organizando os conhecimentos. A partir do que já aprendemos até aqui, vamos preencher o quadro seguinte, que já está quase todo preenchido, né? Então, nós temos a proposta de número 2, o capital, que é de R$1.000, o tempo 4 meses, a taxa é o que nós queremos descobrir, e a quantidade de juros, R$240. A proposta de número 3, R$1.200, é o capital a ser financiado, o tempo em 6 meses, e a taxa percentual, não sabemos, mas sabemos o valor de juros, R$432. Então, ainda não conseguimos descobrir qual foi a taxa percentual de juros de cada proposta. O que são os juros? Os juros são uma compensação pelo financiamento de uma dívida. Para determinar o valor desta compensação, precisam ser acordados alguns detalhes, como a taxa percentual do financiamento, o tempo de duração do financiamento. Então, toda vez que você for financiar determinado produto ou se for recurso em dinheiro, é importante que vocês analisem o percentual, a quantidade, o valor da taxa. Se é 0,5%, se é 1%, se é 3%, 4%, 5%, 6%, dependendo da situação. Tem que ficar atento. O tempo de duração do financiamento, se é em 6 meses, 7 meses, 4 meses, se é 1 ano, se é 10 anos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de você concordar ou assinar qualquer acordo no sentido do financiamento, ok? Juros simples. Existem 2 tipos de juros, os juros simples e os juros compostos. A maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros compostos, mas hoje vamos se ater aos juros simples. Juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial, que é o capital inicial. O valor dos juros é constante em cada período de tempo. Já nos juros compostos são os juros produzidos em cada período e depois somados ao valor anterior, que é o capital, para o cálculo de novos juros nos tempos seguintes. Vamos ver mais um exemplo, o financiamento de Luana. Então, Luana financiou R$2.000, que é o capital, com taxa de 3% de juros simples ao mês. Qual será o montante, que é o valor financiado mais juros, da dívida que terá ao final de 3 meses? Observando a tabela, nós vamos ter, no primeiro mês, a dívida de R$2.000, com 3% de R$2.000 dá R$60. Então, a dívida no final deste mês, do primeiro mês, ficou em R$2.060. A do segundo mês vai ficar R$2.060 mais 3% de 2.000, 0,30 vezes 2.000, que dá R$60. Então, 2.060 mais R$60 dá R$2.120. No terceiro mês, R$2.120, que foi o resultado do segundo mês, mais os 3% de 2.000, que é R$60. R$2.060, R$2.120 mais R$60 vai dar R$2.180. Neste caso, a dívida de Luana será de R$2.180 após 3 meses. É hora de sistematizar. Observando a solução do problema anterior, podemos perceber que o cálculo dos juros de cada mês foi realizado multiplicando-se o valor inicial, que é o capital, pela taxa de juros e pelo tempo, ou seja, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros simples. A taxa é dada
em porcentagem nos juros simples. Não percam, né, a atenção na hora de fazer os cálculos dos juros simples. Então, a taxa vai ser sempre dada em porcentagem. Por isso, podemos reescrever a expressão anterior da seguinte forma: juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. No caso, por cento, ok? Por isso que a fórmula da taxa fica dessa forma. Juros fica CIT dividido por 100. Então, juros é igual J de juros é igual C de capital, I de taxa, T de tempo. Multiplica tudo e divide por 100. Ok? Voltando à questão inicial, qual proposta oferece a menor taxa de juros? Será se é a proposta do pacote 2 ou é a proposta do pacote 3? Vamos lá. Taxa da proposta do pacote 2. Como ainda não conhecemos a taxa mensal de juros, vamos representá-lo pela letra X. Na proposta 2, o valor financiado foi de R$1.000 e o valor do juro foi de R$240. 1.240 menos 1.000, nós vamos ter o seguinte quadro, situação em relação à expressão. Vamos elaborando a expressão, no caso aqui, né? Elaborando a expressão, vai ficar da seguinte forma: R$1.000, que é o capital, vezes 4 vezes, que é o parcelamento, vezes X%, que é a taxa que nós queremos saber, é igual a R$240 de juros. Reescrevendo a expressão, nós vamos ter 1.000 vezes 4 vezes X dividido por 100, que vai dar igual aos juros, que é de R$240. Efetuando a divisão, é indicada no primeiro membro, nós vamos ter 10 vezes 4 vezes x, que é igual a 240. Dividindo os dois membros por 40, nós vamos ter x, né, que é 10 vezes 4 dá 40, dividido por 40, vai dar igual a x. X, né, é igual a 240 dividido por 40, que vai dar 6. Então, x é igual a 6. No caso, a taxa percentual vai ser de 6%. Na proposta de número 3, para a proposta 3, vamos agir, né? Vamos ver a taxa da proposta 3 do pacote. Vamos agir de forma semelhante à segunda proposta. A taxa será representada pela letra Y. O valor financiado foi de quanto? De R$1.200. Então, o valor do juro foi de R$432. 1.632 menos R$1.200, vamos ter os seguintes resultados. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio da proposta de número 2, elaborando a expressão, nós vamos ter 1.200 vezes 6 vezes y, que é a taxa, que é igual a 432. Reescrevendo a expressão, nós vamos ter 1.200 vezes 6 vezes y dividido por 100, que é igual a 432. Efetuando as operações indicadas no primeiro membro, nós vamos ter 72. 1.200 vezes 6 vezes y dividido por 100 dá 72 vezes y, que é igual a 432. Dividindo os dois membros por 72, 72 por 72 dá y. Então, e 432 dividido por 72 é igual a 6. Então, a proposta de número 3 tem por valor qual a taxa? Tem a taxa no valor de 6%. Muito bem. A taxa de juros nas duas propostas foi a mesma, 6%. O que fez o pacote 2 ser mais econômico que o pacote 3? Observando tanto o pacote 2 quanto o pacote 3, você vai observar que chegamos a 6%. Os dois têm a mesma taxa de 6%. Nesse sentido, o que diferencia um do outro foi justamente o valor, a quantidade de parcelas. Observe que no pacote 2 nós temos 4 parcelas, mas o valor da parcela é bem maior do que no pacote de número 3. No pacote de número 3 nós temos maior quantidade de parcelas
e um valor menor da parcela. Mas nós vamos ter resultados diferentes. Por isso o valor da parcela de número 2 é o mais aconselhado para Carla decidir. Agora vamos para algumas questões. Atividade número 1. Carliane aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Vamos para a resolução. Capital, que é C, que é igual a R$ 1.200. Tempo, que é o T, que é taxa, é igual a 14 meses. E a taxa I, que é o percentual, 2% ao mês. 2 por 100. 2 dividido por 100 igual a 0,02. Fórmula dos juros simples. A fórmula dos juros simples é J igual a C de capital vezes I, que de taxa, vezes T, de tempo. Então, J é igual a 1.200 vezes 0,02 vezes 14. Juros é igual a 336. O montante é igual a C mais J. M de montante, C de capital, mais J de juros. Então, M é igual a 1.200 mais 336. M de montante é 1.536. Então, o valor dos juros da aplicação é de R$ 336. E o montante a ser resgatado é de R$ 1.536. Atividade número 2. O investigador aplicou a quantia de R$ 500 em um fundo de investimento, o que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$ 560. Qual a taxa de juros desse fundo de investimento? Vamos para a resolução. Então, nós temos o capital, que foi R$ 500, o montante, R$ 560, e o tempo, em 6 meses. Calculando os juros da aplicação. Juros é igual a M de montante menos C de capital. Juros é igual a 560 menos 500. Os juros é 60. Aplicando a fórmula, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. 60 é igual a 500 vezes taxa vezes 6, que é o tempo. 60 é igual a 3.500 vezes 6, dá 3.000. Então, a taxa é igual a 60 dividido por 3.000. Então, a taxa vai ser igual a 0,02, que corresponde a 2%. A taxa de juros do fundo de investimento é igual a 2%. Atividade 3. Calcule o juro que renderá um capital de R$ 15.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano durante 6 meses. Veja que a taxa está anual, fica atento. 12% ao ano. Só que a questão fala aqui que perdurou durante 6 meses. Então, veja que a taxa está anual. Vamos convertê-la para meses. 12% dividido por 12, que é o total de meses, dá igual a 1%. Então, vamos para a resolução. O juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, o juro vai ser igual a 15.000 vezes 0,01 vezes 6. Juros é igual a 900. Então, o juro aplicado será de R$ 900. E vamos para a atividade número 4. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 10% ao mês durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 305, qual foi o capital aplicado? Será se foi a letra A, R$ 500, letra B, R$ 600, letra C, R$ 390, ou foi a letra D, de R$ 610? Vamos lá. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. 305 é o valor do juro. Capital é o que eu quero saber, multiplicado pela taxa 0,10 vezes o tempo, 5 meses. 305 é igual a C vezes 0,5, faz-se os cálculos, 305 dividido por 0,5. O capital vai ser 610, portanto, letra D de dado. O capital aplicado foi de R$ 610. Pronto, pessoal. Se tiver alguma dúvida, no grupo do WhatsApp iremos continuar tirando as dúvidas de vocês. E também no nosso link, ok? Agora eu vou passar
fazer uma reflexão, uma repaginada, né? Vamos voltar um pouco ao tema da aula passada, que foi porcentagem, corrigindo algumas situações em que os alunos não conseguiram compreender devido ao problema de edição no vídeo da aula passada. Então vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre porcentagem. Eu falei que existem diversas situações envolvendo porcentagem, que cada vez mais está presente no nosso dia a dia, né? A questão do uso da porcentagem. Mas aí, o que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que a centésima parte de uma grandeza ou cálculo baseado em 100 unidades. Onde podemos usar a porcentagem? Podemos usar em bancos, lojas, notícias de jornal, relatório de empresas, gráficos e etc. No nosso dia a dia, frequentemente nós ouvimos expressões como: o rendimento da poupança em março foi de 0,65%, tivemos um desconto de 8% na semana do Natal, o índice de reajuste salarial da categoria é de 3,8%, 3,48%, a inflação de dezembro foi de 0,87%. Os preços foram majorados, ou seja, aumentados em 1,22%. Essas expressões envolvem uma razão especial, que é denominada de porcentagem ou percentagem. Na aula passada eu falei como transformar, né? Mostrei aqui para vocês transformando porcentagens em frações. 10% é igual a 10 sobre 100, ou lê-se 10 por 100, que na sua forma reduzida nós vamos ter 10 por 10, 100 por 10 é igual a 10. Então 10% equivale na sua forma de fração 1 por 10. 30%, 30 por 100, que é igual a 3 sobre 10, ou 3 por 10. Da mesma forma você faz a redução. 30 dividido para 10 dá 3, 100 dividido para 10 dá 10. 30% equivale na sua forma fracional 3 por 10. 56% é igual a 56 por 100, que é igual a 14 por 25. Por quê? Porque qual é o número que eu divido por 100, que dá 25? É o 4. 56 por 4 dá 14 e 100 por 4 dá 25. Então, a forma fracionária do número 56% é 14 por 25. Para compreendermos o que é uma porcentagem, eu falei na aula passada que temos que saber claramente o que é uma razão. As razões com denominador 100, que são as razões centesimais, podem ser expressas em forma de porcentagem. Então, nós temos aqui a forma fracional, né? 30 por 100, que é igual a 30%, que é uma razão de 30 para 100. 4 para 100, então nós temos 4 por 100, que é igual a 4%. 27,9, que é uma razão. 27,9 por 100, que é uma razão centesimal, que é igual a 27,9%. Ok? Vamos aos exemplos. De um grupo de 100 jogadores, 30 praticam basquete. Isso significa que 30% dos jovens praticam basquete. No lote de 50 lâmpadas, 13 apresentam defeito. Observe que nós temos 50 lâmpadas em um lote, só que 13 dessas lâmpadas apresentam defeito. A razão entre o número de lâmpadas defeituosas e o total de lâmpadas é dada por 13, que é o número de lâmpadas defeituosas, e 50, que é o total do lote. Qual o número que eu multiplico por 100 que vai, ou por 50, perdão? Qual o número que eu multiplico por 50 que vai dar 100? É o número 2, por isso eu vou ter que multiplicar. O mesmo número do denominador tem que ser o do numerador. 13 vezes 2 dá 26, 50 vezes 2 dá 100, então vai dar o que? 26%. 13 lâmpadas com defeito representa, dentro do total de um lote de 50 lâmpadas, 26%. Então, 26% das lâmpadas estão com defeitos. Agora vamos examinar as situações a seguir, que é apenas um reforço da sua forma fracionária. De cada 100 questões, um aluno acertou 78. Então, 78 em 100, que é igual a 78 por 100. Na situação 2, 32 em cada 100 alunos da sétima série dominam o conteúdo de porcentagem. 32 em 100, que é igual a 32 por 100.
Agora observe esta tabela que tem como base a quantidade de água existente em nosso planeta. Então nós temos um total aqui de 100% de líquidos de água do nosso planeta. Desse total ele é dividido em água salgada e água doce. Então 97% é composta de água salgada e 3% de água doce. O que essa tabela nos mostra? Ela nos mostra que a maior quantidade existente de água em todo o planeta é composta de água salgada e apenas 3% de água doce. Daí a importância de estarmos sempre preservando, cuidando, zelando pelo esse nosso patrimônio tão valioso que é a água doce. Outra maneira de representar a porcentagem que eu falei para vocês na aula anterior é por meio de um número decimal, 4%, que é igual a 4 por 100 na sua forma fracionária e na sua forma decimal 0,04. Por quê? Porque 4 dividido por 100 é igual a 0,04. Então vamos lá. 37% é igual a 0,37. Porque 37 dividido por 100 é igual a 0,37. É a história da vírgulazinha que eu falei para vocês. 37 por 100, duas casas. 1, 2, 0,37. 14,5% é igual, na sua forma decimal, 0,145. Porque a vírgula andou quantas casas? 1, 2. Porque nós temos dois zeros na casa dos 100. Então vamos lá. Dá 0,145. 250% nós vamos ter a vírgula vai andar 1, 2 casas para a esquerda, 2,50, que é igual a 2,5. 80% na sua forma decimal vai ser 2 casas para a esquerda. 1, 2, então coloca vírgula 0,80, que é igual a 0,8. E 100%, 100 dividido por 100 dá igual a 1. 0,7% é igual a 7 dividido por 100. Duas casas para a esquerda. 1, 2. Então, coloca-se a vírgula e o 0, 0,007. Ok? Vamos para um outro exemplo. Uma torta é vendida por R$ 32,00. É o valor inicial da torta. Se seu preço aumentar em 20%, quanto passaria a custar? Eu falei para vocês que nós vamos ter aqui primeiro. O aumento seria de 20% de 32, que é igual a 0,2, ou 0,20 vezes 32, que é igual a 6,40. 2. Segundo, o novo preço seria de 32 mais 6,40, que é igual a R$ 38,40. Poderíamos fazer simplesmente 32 e multiplicar por 1,2, que é igual a 38,40. Observe que o preço inicial fica multiplicado por 1,2, que lá na frente a gente vai entender por quê. Portanto, se tivéssemos um aumento de 30%, iríamos multiplicar por 1,3. Se fosse 16%, multiplicaria por 1,16. 5% multiplicaria o preço por 1,05. Se, por outro lado, a torta fosse anunciada com um desconto de 20% sobre o preço original, a torta passaria a custar quanto? 32 vezes 0,8 igual a R$ 25,60. Observe que o preço fica multiplicado por 0,8. Assim, se tivéssemos um desconto de 30%, nós iríamos multiplicar o preço original por 0,7. Se fosse 16%, 0,84. Se fosse um desconto de 5%, iríamos multiplicar o preço original por 95 centavos. Ok? Por 95 no caso, né? 0,95. Tudo isso é devido aos fatores de aumento e de redução. Para facilitar o cálculo de reajuste de descontos percentuais, vamos trabalhar com fatores de aumento e de redução. É importante lembrar que o termo fatores está relacionado à operação de multiplicação, como eu falei anteriormente. Essa será, portanto, a principal ferramenta que você vai utilizar para fazer os cálculos com porcentagem. Vamos aos exemplos. Uma mercadoria que custa R$ 80,00 deve sofrer um desconto de 40%. A porcentagem a pagar por essa mercadoria será então de 100% menos 40%, que é igual a 60%, que é igual a 60%. Veja seu valor já com o desconto.
0,60, que é 60 dividido por 100, 0,60 vezes 80 é igual a R$ 48. Uma mercadoria que custa R$ 80 deve sofrer um aumento de 40%. A porcentagem a pagar por essa mercadoria depois do aumento será de 100% mais 40%, que é igual a 140%. Veja que 1,40, que é 140 dividido por 100, vezes 80 dá R$ 112. Esse é onde seria o novo valor da mercadoria. No caso em que conhecemos os valores antes e depois do desconto ou aumento, podemos encontrar os percentuais correspondentes. Veja, numa liquidação, o preço de uma mercadoria passou de R$ 20 para R$ 18. Qual foi a taxa percentual de desconto? Para encontrarmos o preço com desconto, usamos a operação de multiplicação. Agora, usaremos sua inversa, que é a divisão. Basta dividir o preço com desconto pelo preço inicial. 18 dividido para 20, que é igual a 0,90. Como vimos anteriormente, 0,90 é o mesmo que 90%. O preço pago correspondente, então, a 90% do preço inicial, que era de 100%. Portanto, o desconto foi de 100 menos 90%, que é igual a 10%. Uma loja vendia um determinado produto por R$ 80. Decidiu reajustá-lo para R$ 96. Qual foi a porcentagem de aumento? Vamos dividir o valor final pelo valor antes do aumento. 96, que é o valor final, dividido pelo valor inicial, que foi R$ 80, que é igual a 1,20. Sabemos que 1,20 é igual a 120% e que o valor percentual antes do aumento era de 100%. O aumento percentual corresponde então a 120% menos 100%, que é igual a 20%. Podemos concluir que, para encontrarmos o percentual de aumento ou de redução em um valor, basta dividir o valor final pelo valor inicial. VI é igual ao valor inicial e VF é igual ao valor final. VF sobre VI, que é igual a 1 mais I, aumento ou reajuste percentual I. 1 menos I, redução ou desconto percentual I. Então, vamos lá para as fórmulas de fatores de aumento e de redução, ou de reajuste ou de desconto. No caso, 1 mais I é o fator que deve ser multiplicado pelo valor inicial para se obter o valor final, aumentado segundo uma taxa percentual I. Por isso, ele é chamado fator de aumento ou de reajuste. Então, o valor final é igual ao valor inicial vezes 1 mais a taxa. Analogamente, 1 menos I, que é o fator de redução, é o fator que deve ser multiplicado pelo valor inicial para se encontrar o valor final, reduzido segundo o percentual I. Ele é chamado, por isso, fator de redução ou de desconto. Aí, valor final igual ao valor inicial vezes 1 menos a taxa, que é I. Só recapitulando, taxa de porcentagem, representada pela letra I, é o valor obtido aplicando uma determinada taxa a um certo valor. Numerador de uma fração que tem como denominador o 100. Ok? Só para reforçar. Calculando o valor após aumentos e descontos sucessivos. Por exemplo, uma indústria produziu em janeiro deste ano 1.500 unidades de um certo produto. De janeiro para fevereiro, sua produção aumentou 12% e de fevereiro para março sofreu uma redução de 10%. Quantas unidades foram produzidas no mês de março? Vamos lá, percentual de aumento de janeiro para fevereiro, taxa foi de 12%, que é igual a 0,12. Fator de aumento de janeiro para fevereiro, 1 mais I, que é igual a 1 mais 0,12, que é igual a 1,12. Esse foi o fator de aumento de janeiro para fevereiro. Percentual de redução de fevereiro para março, a taxa foi de 10%, que é igual a 0,10. Fator de redução de fevereiro para março, 1 menos a taxa, que é igual a 1 menos 0,10, que é igual a 0,9. A produção de março é obtida multiplicando-se 1.500, produção de janeiro, pelo fator de aumento de fevereiro e pelo fator de redução de março. Multiplica-se tudo. Então, o valor final vai ficar valor inicial vezes 1,12
é o reajuste vezes 0,90, que é a redução. 1.500 vezes 1,12 vezes 0,90, o resultado vai ser a produção de março, que foi de 1.512 unidades. Uma mercadoria sofre um reajuste de 10%, em seguida outro reajuste, 20%, finalmente um desconto de 30%. Terá a mercadoria voltado ao valor inicial? Se não, qual terá sido o percentual final de reajuste ou de desconto? Quando um valor sofre reduções ou aumentos consecutivos, o caminho não é somar ou subtrair percentuais, mas multiplicar fatores de aumento e de redução. Como eu expliquei na aula passada, multiplica-se todos os fatores de aumento vezes o fator de redução. Nós tivemos aí 1,10 vezes 1,20 vezes 0,70. Multiplicando tudo isso vai dar 0,924, não chegou a 1. Como obtivemos um produto menor que 1, isso significa que no final de tudo houve um desconto. De quanto? É só você descobrir quanto falta em 0,924 para chegar a 1. Basta subtrair 1 menos 0,924 é igual a 0,076, multiplicando por 100, 7,6%. Portanto, em relação ao preço inicial, houve um desconto de 7,6%. Agora vamos analisar diferentes estratégias feitas por alguns alunos para o cálculo de porcentagem. Uma loja de brinquedos tem a meta de vender mais de 950 bicicletas por mês. No mês passado, ela vendeu 25% das 5.100 bicicletas que estavam no estoque. A meta foi atingida no mês passado. Observe como esses dois alunos resolveram esse problema. O aluno 1 falou o seguinte: para resolver o problema, eu lembrei que 25% de um valor é metade da metade desse valor. Então, calculei mentalmente a metade de 5.100, que é 2.550. Depois, a metade de 2.550, que é 1.275. Portanto, 25% de 5.100 é 1.275. Isso significa dizer que a loja atingiu a meta, que é vender mais de 950 bicicletas por mês. Já o aluno 2 respondeu da seguinte forma: eu sei que 25% é o mesmo que 5 vezes 5%. Então, calculei 5 vezes 5.100, que é 255. Depois, multipliquei esse valor por 5, obtendo 1.275. Então, o valor obtido é maior que R$ 950. Isso significa dizer que a loja atingiu a meta do mês. Ok? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Alguma dúvida, algum esclarecimento, a gente vai estar tirando no link e também no grupo do WhatsApp.